É com muita alegria que nós estamos aqui esses dias com vocês, participar dessa Assembleia Geral e com essa imensa responsabilidade de compartilhar a Palavra de Deus nessa perspectiva que o tema nos apresenta, que é de ressurgência. E eu vou nessa manhã ler um texto com vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje e amanhã, se Deus quiser, eu vou estar expondo esse capítulo e, portanto, deveria ler o capítulo todo, mas eu vou começar lendo apenas os 9 primeiros versos. Então, com sua Bíblia aberta, vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 1. A partir do verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, o tema é pregação e ressurgência. Como foi explicado aqui ontem, trata-se de um fenômeno natural que ocorre sobretudo mais na época do verão e da primavera, quando os ventos começam a soprar com mais força. E aí eles empurram as águas da superfície para fora. Surge um vácuo, um espaço vazio que o próprio mar trata de preencher. E para isso, ele move as águas mais profundas para a superfície. E aquelas águas mais poluídas, mais sujas e mais superficiais saem. E águas mais profundas são trazidas, e essas águas são normalmente repletas de nutrientes que podem alimentar toda uma cadeia de seres e consequentemente produzir riqueza, produzir robustez em toda essa gama de seres criados por Deus. Ora, o que a gente pode imaginar? A igreja, normalmente, ela caminha na superfície da espiritualidade, da doutrina, da teologia, da adoração. Isso porque a gente tende a focar naquilo que não é essencial. E de vez em quando, Deus precisa mover os ventos para que aquilo que está na superfície seja jogado para fora. E Ele traga da profundidade da sua palavra nutrientes para realimentar e produzir essa ressurgência na vida da igreja. De modo que esse tema, pregação e ressurgência, tem tudo a ver. Porque se algo vai ressurgir, vai ser revitalizado, revivificado, do ponto de vista espiritual, só pode acontecer pela pregação da genuína palavra de Deus.
E esse é um trabalho que Deus coloca diante de nós, pastores, pregadores, mestres, teólogos, missionários, todos aqueles que Deus levanta com o dom do ensino, da ministração. Eles têm esse desafio de, na dependência do Espírito Santo, ser agente de Deus para esse processo de ressurgência. Amém? Meus irmãos, aqui nós estamos diante do que eu chamaria um estudo de caso, a igreja de Corinto. E só para a gente se situar, a igreja de Corinto foi implantada pelo apóstolo Paulo no final da sua segunda viagem missionária, quando ele passou ali 18 meses. É interessante porque no capítulo 18 de Atos, versos 9, 10 e 11, Paulo está quase desistindo. As coisas não estão fáceis. Paulo está debaixo de fortíssimas perseguições. E quando ele pensa em ir embora, o Senhor disse: não vá. Eu tenho muitos eleitos, eu tenho muita gente nessa cidade. E ele permanece. E ali ele planta uma igreja. É exatamente quando ele está em Corinto que ele escreve sua carta à igreja de Roma. Posteriormente, ele vai embora para Éfeso. E quando ele está em Éfeso, ele recebe informações sobre a situação espiritual dessa igreja. Me parece que não demorou muito para que essa igreja entrasse num estado de declínio terrível. E Paulo escreve essa carta para corrigir erros, para confrontar pecados, para trazer de volta nutrientes que ele tinha dado a essa igreja no processo de plantação. E portanto, é isso que nós temos aqui em mãos. A carta que Paulo escreve quando está em Éfeso, para ajudar essa igreja a ressurgir. Ora, irmãos, livros e mais livros, comentários e mais comentários têm sido escritos para tratar da igreja de Corinto. E alguém já disse que a igreja de Corinto é o espelho das nossas igrejas. Qualquer uma das nossas igrejas quiser se ver, olha para Corinto. E aí a gente contempla a nossa imagem. Dado ao fato de que normalmente os problemas que temos não são diferentes desses que estão aqui. E a igreja de Corinto ficou historicamente conhecida como uma igreja mal falada. Eu costumo dizer que, se depender da nossa livre escolha, nenhum pastor vai querer ser pastor de uma igreja dessa. A gente vai querer ser pastor da igreja de Filipe, da igreja de Éfeso, Tessalônica, mas não dessa aqui. Só que às vezes Deus nos coloca igrejas como essa para a gente pastorear. E aí a gente precisa aprender com Paulo como é que a gente vai fazer para promover esse trabalho de ressurgência na dependência da graça do Senhor. Meus irmãos, diante disso é que eu queria expor 4 questões fundamentais nesse capítulo 1. A primeira questão é essa aqui. Paulo vai mostrar do verso 2 ao verso 9 que havia em Corinto as marcas de uma verdadeira igreja. Surpreendentemente, havia em Corinto as marcas de uma verdadeira igreja. A segunda questão que Paulo vai nos mostrar, do 10 ao 13, que a igreja de Corinto se enveredou pelo caminho do pecado de uma maneira tão terrível que a necessidade de ressurgência tornou-se uma questão de vida ou morte para aqueles irmãos. A terceira questão que nós vamos observar já do verso 21 ao 25 é que Paulo vai mostrar que a pregação bíblica é a resposta de Deus contra o pecado da igreja. É a resposta de Deus para produzir ressurgência, revitalização, reforma, reavivamento. E a quarta questão, do verso 26 ao 31, é que Paulo vai mostrar qual é o conteúdo da pregação de ressurgência. Não é qualquer pregação. Qual é a pregação que produz vida
na vida da igreja. Essas 4 questões, claro, não vai dar para tratar tudo hoje, mas hoje e amanhã nós estaremos caminhando nessa direção. Então, meu propósito aqui é, de certa forma, ensinar sobre pregação expositiva, mas não exatamente dando uma aula sobre técnicas de pregação, mas simplesmente pregando e mostrando como é que o apóstolo Paulo pregava exatamente, como é que ele fazia para conduzir a igreja a esse caminho. Então vamos examinar a primeira questão. Em primeiro lugar, Paulo lembra que a igreja de Corinto possuía várias evidências de uma verdadeira igreja. Aqui ouça o seguinte: embora os pecados de Corinto sejam graves e façam dela uma igreja historicamente mal falada, logo na introdução dessa carta, Paulo parece dizer exatamente o contrário, e isso é surpreendente. O apóstolo Paulo cataloga algumas provas que revelam a outra face de Corinto e que quase sempre passa desapercebida para nós leitores e estudiosos das Escrituras. Portanto, Corinto nem sempre foi conhecida pelos seus pecados. Essa igreja nem sempre foi uma igreja mal falada. Vejamos alguns exemplos disso. Primeiro, a igreja de Corinto era uma igreja chamada por Deus para viver em santidade. Amém? Então, primeira questão, nós estamos diante de uma igreja em que Paulo está afirmando que ela tinha um chamado de Deus, chamado eficaz, chamado para a salvação, chamado para ser povo de Deus. E esse chamado, em tese, significava uma coisa: chamado para ser santo. Quando Deus chama não para permanecer da mesma maneira, não para permanecer apenas revelando o fruto da carne e o resultado de uma natureza caída. Quando Deus chama para a santidade. Está no verso 2, você pode acompanhar na sua Bíblia, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Meus irmãos, quando a gente lê sobre os atributos de Deus, a gente percebe que nenhum outro atributo é mais mencionado do que o da santidade. Embora a ênfase de Deus nós damos à questão do poder, a ênfase bíblica é na santidade. Deus é santo. E o termo santidade é colocado de 2 maneiras nas Escrituras: com o sentido de pureza, de que não há em Deus nenhuma mácula, mas sobretudo no sentido de separação. Deus é um Deus separado de tudo e de todos. Isso significa que nada pode ser acrescentado a Deus, nada pode agregar valor a Deus. Ele é separado, diferente de tudo, acima de tudo. Portanto, ele é pleno e autossuficiente. Ele é o eu sou. Um Deus que subsiste em si mesmo, que tem autonomia sobre si mesmo, que transcende sobre todas as coisas, e que esse Deus ainda assim é imanente, se relaciona com a gente. Ora, o sentido aqui que Paulo está colocando é que essa igreja foi chamada, foi separada de tudo para ser um povo exclusivo de Deus. Não tem evidência maior de uma igreja verdadeira do que o fato dela ser uma igreja separada por Deus e para Deus, para refletir a sua natureza, o seu caráter, a beleza, a pureza da sua santidade. É isso o que significa ser igreja antes de tudo. Os homens vão ver as vossas boas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus. Sede santo, porque eu sou santo. É essa a proposta de Deus para a sua igreja. Mas até aqui nós temos uma segunda evidência. Paulo vai dizer que a igreja de Corinto era uma igreja que revelava os sinais da graça. Os versos 4 e 5, observe que ele está aqui agradecendo por isso. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. O que é que Paulo está agradecendo aqui?
Pela graça de Deus. Graça que foi concedida por causa dos méritos de Cristo, em Cristo e por causa de Cristo. Mas em seguida, ele diz ainda no verso 5: pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. É preciso entender uma coisa aqui. Quando Paulo está falando de graça aqui, ele não está falando da graça salvífica, a graça que salva, mas ele está falando da graça que não é outra graça, mas que provém dela, a graça que Deus se utiliza para abençoar os agraciados, os salvos, os alcançados. E que graça é essa? É a graça dos dons. Graça aqui tem esse sentido de dom. Tanto é que no verso 7, isso fica mais claro quando Paulo diz o quê? Que essa igreja possuía todos os dons, de modo que não nos falta nenhum dom. Meus irmãos, e aqui vem um detalhe importante, que é a gente entender qual é o propósito dos dons na vida da igreja. E isso está revelado nesse verso 5. Leia mais uma vez. O verso 5, ele está dizendo: pois em tudo fostes enriquecidos nele. Ou seja, Deus concedeu graça sobre graça, Deus distribuiu os seus dons, e vocês foram enriquecidos. A pergunta é: de que maneira a distribuição da graça, isto é, dos dons de Deus na vida da igreja, a enriquece? O verso 5 responde, quando diz no final do versículo: em toda palavra e em todo conhecimento. Fica claro nas listas de dons, Efésios 4, 1 Coríntios 12, Romanos 12, em que Paulo prioriza os dons de ensino. São esses que nutrem a igreja, que alimentam a igreja, que abençoam a igreja. E qual é o propósito desses dons? Que a igreja seja enriquecida. Enriquecida em quê? Na palavra e no conhecimento. Isso significa dizer que a maior expressão da graça de Deus na vida dos salvos é quando Deus levanta homens e mulheres com dons para enriquecer a igreja e fazer dessa igreja uma igreja nutrida, robusta na palavra e no conhecimento. Uma igreja que não se deixa levar por ventos de doutrinas. Uma igreja firmada, alicerçada na palavra de Deus, que sabe o que crê e que não se deixa levar por modismo, nem por nenhum tipo de influência cultural. É isso que está aqui. Portanto, meus irmãos, a segunda questão que Paulo está dizendo: eu vejo a graça de Deus em vocês. Vocês têm todos os dons, e a partir desses dons, vocês são enriquecidos para que tenham palavra e tenham conhecimento. Eu tenho tido crises profundas, do ponto de vista de que encontro pastores que fazem tudo na igreja, menos usar o dom que Deus lhe deu para ensinar, para nutrir, para doutrinar, para discipular, para aconselhar, para guiar as ovelhas no caminho que devem andar. Isso é contraditório. É a mesma coisa de encontrarmos um médico que diz que é um bom cirurgião, mas nem sabe usar o bisturi. Você não coloca o seu coração diante dele. É um conselho que eu dou. Mas como colocar as nossas almas diante de homens que não nos nutrem com a palavra de Deus, que não nos enriquecem com os tesouros celestiais, que usam os púlpitos para dizerem abobrinhas e besteirol dessa cultura, mas não se preparam para ensinar as verdades de Deus. Se queremos ressurgência, a igreja tem que ser enriquecida com a graça, com os dons, e esses dons têm que se traduzir em ensino, em palavra, em conhecimento, em verdade libertadora. Mas há uma terceira questão. O terceiro sinal que Paulo vai mostrar é que a igreja em Corinto era uma igreja que confirmava o testemunho de Cristo. Olha o verso 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Aqui temos que entender uma coisa. O que é o testemunho de Cristo aqui? Todas as vezes que Paulo pregava, ele estava testemunhando sobre Cristo. Ele estava pregando sobre Cristo. E o que Paulo está dizendo é que o que prova que o testemunho sobre Cristo, ou que a verdade sobre Cristo, ou que uma pregação sobre Cristo é verdadeira,
é quando aqueles que ouvem são transformados. É quando a mensagem é pregada e aqueles que estavam se divorciando restauram o casamento. É quando o jovem que entra para a universidade ouve as doutrinas naturalistas e todo tipo de ideologia, mas ele continua dizendo: eu sei em quem tenho crido. E ele não entra naquelas estatísticas de que a cada 10 jovens na universidade, 6 se desviam da fé. Ele é um testemunho em qualquer lugar de que o testemunho de Cristo é verdadeiro. Ou seja, é o testemunho da vida de um crente transformado que testifica sobre o testemunho de Cristo. Que diz para o mundo que a mensagem do cristianismo não é um engodo. Que nós não somos um bando de alienado ou gente que comercializa a fé por má fé. Mas que a gente prega uma verdade que é o poder de Deus. E Paulo está dizendo: vocês em algum momento foram provas de que o testemunho de Cristo é verdadeiro. Vocês confirmaram, e o termo confirmar aqui é a ideia de uma transação financeira que foi concluída. Então é como se dissesse, o ponto final que demonstra a verdade sobre Cristo é quando essa verdade se revela transformadora na vida do pecador. E como é que a gente pode ser crente cuja vida não difere do mundo? A gente nega o testemunho de Cristo quando a gente escandaliza o Evangelho. A gente diz para o mundo: não creia nesse Cristo, porque as taxas de divórcio dentro da igreja são iguais ou maiores do que o do mundo. Quarto, era uma igreja que tinha a promessa da perseverança. Olha o verso 8 e 9. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero que você observe o seguinte: em nenhum momento aqui Paulo está exaltando a igreja de Corinto. Quando ele fala da graça, ele fala da graça de Deus em Cristo. Então Paulo exalta não a igreja de Corinto, mas a graça de Deus. Agora, ele não crê que essa igreja é uma igreja que vai perseverar para a salvação por causa de que ela é fiel, mas por causa que Deus é fiel. Há muita gente que você sabe que normalmente não tem segurança de salvação, não prega sobre a certeza de salvação, porque não crê que a salvação é segura. Mas deixa eu dizer por que eu creio na segurança de salvação. Eu creio porque eu acredito que aquele que nasceu de novo é nova criação. E se a velha criação caiu em Adão, a nova criação não cai, porque o segundo Adão é superior ao primeiro. Simples assim. A segunda razão porque eu creio que a salvação é eterna e não temporária, não circunstancial, é porque os dons de Deus são irrevogáveis. Deus dá e Deus não tira, porque Ele é fiel. E a terceira razão pela qual eu creio de que a salvação é segura, não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou bom, não é porque as minhas obras me garantem, mas porque a obra de Cristo é perfeita. O sacrifício que Ele ofereceu foi suficiente de uma vez por todas, e portanto pagou o preço. E quando o preço é pago, Deus não cobra uma dívida 2 vezes, está paga. E a quarta razão é porque a segurança da salvação não se baseia no meu caráter, mas no caráter de Deus. Deus é fiel, ou seja, a minha confiança está em quem Deus é e não em quem eu sou. Por isso que é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas o que eu percebo é que às vezes você anda por aí e você diz: meu irmão, se Jesus voltasse hoje, você subiria? Ele disse: se eu merecer. Eu disse: então já sei para onde é que você vai, para o inferno. É isso que você e eu merecemos. Ou seja, e ainda há a ideia dentro desse cristianismo sincretista que a igreja evangélica adotou, de que a nossa salvação
depende do que a gente faz, mas ela não depende do que eu faço, mas do que Cristo fez. Isso eu vou falar melhor quando eu estiver falando do conteúdo da pregação, que é o último ponto que vai ser trabalhado amanhã. Mas preste atenção numa coisa. Aqui a gente tem um problema. Como é que essa igreja, com todas essas qualidades, está atolada no pecado? E como é que uma igreja atolada no pecado pode se encontrar essas qualidades? Tem 3 teses aqui sobre isso. A primeira, normalmente você encontra nos comentários, no livro de teologia, e ela não me convence muito. É que Paulo está falando de 2 realidades: uma santidade posicional e uma santidade processual. Então Paulo está dizendo assim: isso é o que vocês são em Cristo, é a posição espiritual de vocês. Na prática vocês estão vivendo outra coisa. O processo de santidade não está acontecendo. Isso não me convence muito, porque é a ideia de um cara que é bilionário, mas que em casa ele não tem um pão para comer. É uma contradição. Então, socialmente, diante das pessoas, ele tem uma posição de bilionário. Em casa ele não tem um pão. Não dá para entender. Mas vamos imaginar que essa tese esteja certa. A verdade é que a igreja de Corinto está diante de um abismo, porque ela tem uma posição que não consegue se traduzir em praxe, em vida, em realidade. Então essa igreja precisa de ressurgência. Mas a minha segunda tese eu acho mais convincente. É de que Paulo está escrevendo para a igreja no objetivo de constrangê-la, de envergonhá-la. E ele traz todas essas teses para dizer: vocês foram isso quando eu plantei essa igreja, ela tinha essas qualidades. E ele está trazendo isso de volta, esses nutrientes de volta, para dizer: vocês precisam voltar a ser isso. Compare o que vocês foram com aquilo que vocês são agora. E vocês vão perceber que vocês precisam ressurgir, reavivar-se, ser reformado, transformado, revitalizado, qualquer um desses termos. Portanto, Paulo está comparando o passado com o presente para projetar um outro futuro. Terceira possibilidade é que Paulo está se dirigindo àquela igreja dessa forma, porque ele entende que por mais que uma igreja mergulhe no estado de apostasia, Deus tem lá os seus remanescentes, o seu remanescente. Ele sabia que Deus tinha alguns santos aqui que estavam sofrendo diante dessa realidade. Tanto é que alguns foram procurar Paulo, que não estão conformados com isso, que se colocam na brecha, que são aqueles 7.000 que nunca se dobram de Baal nem o beijam. E o que nós precisamos perguntar hoje é: cadê o remanescente fiel da igreja congregacional brasileira, que vai se levantar e vai dizer que não se conforma com o pecado, para a glória de Deus? Então eu gosto dessas 2 últimas questões aqui. Paulo está dizendo: olha, sejam hoje o que vocês foram no passado, ou sejam os demais o que é o remanescente. Então uma igreja que a sua maioria está corrompida, ela precisa de ressurgência. Mas o fato é que tem um ponto de partida para que isso aconteça. Tem alguns santos aí entre vocês. Amém? Bom, meus irmãos, aqui a gente entra na nossa segunda questão. Em segundo lugar, Paulo vai mostrar que uma igreja conformada com o pecado é uma igreja que precisa de ressurgência. A questão aqui é simples. O que foi que aconteceu com Corinto, que tinha todas essas qualidades? Uma igreja que perseverava, uma igreja que confirmava o testemunho de Cristo.
Uma igreja que tinha os sinais da graça. Uma igreja santa. De repente essa igreja se torna uma igreja mal falada. Qual é o problema dessa igreja? O problema dessa igreja é pecado. E a lista de pecado que você encontra em Corinto é a mais terrível. Mas eu acredito que esses pecados da igreja de Corinto, que produziram esse quadro que beira a apostasia, pode ser resumido em 4 pecados: pecado relacional, pecado moral, pecado espiritual e pecado doutrinário. Vamos avaliar esses 4 pecados. O primeiro pecado que nós encontramos é o pecado do partidarismo. A igreja está dividida, completamente dividida. É uma igreja cismática, é uma igreja intolerante uns com os outros, é uma igreja completamente fragmentada, esfacelada. E esse é um problema. Quero lembrar que o problema do pecado do partidarismo é um pecado também da cultura. Era próprio da cidade de Corinto que as pessoas fossem às praças ouvir filósofos, pensadores, escolas das mais diversas. E depois de ouvir um ou outro, eles formavam seus partidos e diziam: eu sou desse, eu sou daquele, eu faço isso, faço aquilo. Pois bem, a igreja de Corinto adotou para si esse padrão. E aqui eu tenho uma coisa que eu considero muito curioso e muito sugestivo. Dentre todos os pecados que essa igreja pratica, Paulo vai começar a sua carta justamente com o pecado do divisionismo, do partidarismo. Pecado esse que a gente convive com ele muito bem, porque teoricamente ele nem parece ter uma densidade espiritual nem moral, é puramente relacional. E está aqui a razão porque a gente convive tão bem com esse pecado, é porque a gente acha que ele é um pecadinho. Pois bem, Paulo começa justamente com esse pecado aqui em Corinto. E sabe por quê? Porque o pecado da divisão eu comparo com um corpo febril. Ele apenas revela que existe um mal maior interno que precisa ser tratado. E mais, ele é o ponto de partida que abre brechas para que outros pecados entrem e se tornem extremamente comuns, relativos. E é o que está acontecendo aqui. Então observe comigo o verso 10 ao 13 aí na sua Bíblia. Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes. Paulo está propondo que é possível a gente discutir, encontrar um consenso. E olha o que ele vai dizer: e não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Isso aqui parece o que ele disse aos Filipenses. E a pergunta é: como é que você pode pegar gente tão diferente, com ideias e pensamentos diferentes, e fazê-los pensar numa só coisa? É quando cada um abre mão dos seus pensamentos e passa a vivenciar um único pensamento, um único sentimento, o sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? De renúncia, de auto-humilhação, de despojamento, de entrega. Alguém que se fez homem e que se fez servo e caminhou por uma cruz e se fez maldito e assumiu o lugar dos piores. Esse é o Cristo, esse é o sentimento. Não é de considerar-se superior ao outro, mas de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E isso Paulo está propondo aqui também para os irmãos de Corinto. O verso 11 ele diz: pois meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que há discórdias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo,
outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, outro ainda eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: será que existe mais de um Cristo? Será que eu prego um, Apolo prega outro, Pedro prega outro? E será que existe um outro Cristo diferente desses três? A segunda pergunta que Paulo faz, ela é muito interessante. Ele diz: Paulo, foi Paulo crucificado em vosso favor? Ou seja, vocês estão tietando esse ou aquele líder? Vocês estão seguindo esse caminho de idolatria? A pergunta é: alguém aí morreu pela igreja ou foi só Cristo? A outra coisa que ele diz: fostes batizados em nome de Paulo? Parece que aqui é o seguinte: o batismo tinha ganhado uma ideia de grife. Se alguém foi batizado por Paulo, esse então tem um batismo melhor. O que garantia o batismo não era a obra de Cristo, não era uma confissão de fé. O que garantia o batismo era quem batizava. Isso está totalmente na contramão do significado do batismo. E nas nossas igrejas tem isso. Eu só quero ser batizado se for pelo pastor fulano de tal. E tem gente que acha que se o batismo for no Rio Jordão, esse aqui é mais santo. Então veja como a gente mistifica e a gente tira a coisa do centro. Mas, meus irmãos, o fato é que aqui tem alguns partidos. O primeiro partido é o partido de Paulo. E aí eu quero dizer que Paulo não fundou esse partido. Foram os crentes. E Paulo está contra esse partido. Ele nem quer. Ele está pregando para que acabe com esse partido. Ele nem se candidatou a nada. Tudo indica que o partido de Paulo era formado por gentios convertidos, mas que eles haviam adotado uma perspectiva de uma graça baseada na pregação de Paulo, mas deturpada, de que podiam, mediante essa graça, pecar e pecar e pecar. Então era um partido libertino, que usava a graça como pretexto para viver uma vida imoral. Podemos até especular que aquele jovem do capítulo 5, que se prostituía com a mulher do pai, era desse partido. Não, está tudo bem. Deus perdoa, já estou salvo pela graça, posso viver uma vida de qualquer maneira. Segundo partido, o partido de Apolo, eram aqueles que queriam intelectualizar a fé. É aqueles que queriam transformar o cristianismo numa corrente filosófica. Esses não gostavam de Paulo, dizia que Paulo deveria ser mais persuasivo, seu discurso deveria estar mais fundamentado na lógica filosófica. E portanto esse partido aqui é um problema, porque é um partido que também vai cair no liberalismo, vai começar a rejeitar algumas doutrinas que não cabem dentro da mente humana, vão rejeitar a autoridade dos escritos. O terceiro partido, o partido de Pedro, aqui era um partido conservador, eram aqueles que achavam que a salvação era pelas obras da lei, legalista, moralista, farisaico, que queriam de alguma maneira retornar ao cerimonialismo judaico. Isso parece a igreja brasileira, em que a gente olha muitas vezes, parece que estão ressuscitando tudo aquilo que Cristo já cumpriu na cruz. Música, pregação, práticas, vestimentas, rituais. Às vezes eu olho e fico pensando o seguinte: peraí, quem foi que rejeitou a Cristo? Foi a igreja ou foram os judeus? Igrejas judaizantes, quando deveriam ser cristãs. Essa foi a luta de Paulo aos Gálatas. Releia Gálatas. Quarto partido, o partido de Cristo. Esse partido, não é que ele tinha problema por ser de Cristo, não, todo partido deveria ser de Cristo. Aliás, todos deveriam ser de Cristo, só teria um partido. O problema dele, sabe qual é? A intolerância. Só a gente é crente, ninguém mais é crente aqui. A gente aqui é santo. Neopuritanos.
Esse é o primeiro pecado que eu encontro aqui. E se uma igreja está dividida, ela precisa de ressurgência. Se uma igreja está esfacelada, ela está doente. O reformador João Calvino disse que quem provoca divisão faz o corpo de Cristo sangrar. O segundo pecado, o pecado da corrupção moral, a imoralidade. Capítulo 5 de 1 Coríntios, saindo um pouco agora do capítulo 1, tem um caso aí que é emblemático, simbólico, de como essa igreja estava vivendo uma vida imoral. E ouça uma coisa: o problema dessa igreja não é porque ela tem um jovem que está se prostituindo com a esposa do seu pai, sua madrasta. O problema é mais grave do que esse. O problema é que a igreja sabe e abdicou de usar da prática da disciplina. E a igreja então está dizendo: nós somos iguais ao mundo. Nós somos iguais aos pagãos. Pode fazer que está tudo bem. E Paulo ordena essa igreja que ela se utilize da prerrogativa do governo congregacional. E é C de Corinto, viu? A prerrogativa do governo congregacional. Vocês se reúnam e decidam. Paulo não está dizendo: olha, eu vou aí e vou tirá-lo. Não é episcopal. Ele também não disse: olha, o presbitério se reúne e tira. Ele disse: vocês se reúnem e tirem esse infeliz daí, esse desgraçado. E mais, entreguem ele ao diabo. A ideia aqui é o seguinte: o que é de Deus fica na igreja de Deus, mas o que é do diabo devolve para ele. E você sabe qual é a ideia hoje? Deixa fulaninho dentro da igreja. Quem sabe que de repente ele aqui dentro não vai ouvir e ele vai se converter. Paulo pensa o contrário. Se a igreja não dá um choque de autoridade, um choque de espiritualidade nesse sujeito, ele entende o seguinte: está tudo bem, todo mundo anda comigo, todo mundo come comigo, dá uma oportunidade para eu cantar, eu toco no grupo da igreja, sou oficial da igreja, eu continuo fazendo as mesmas coisas, está tudo bem. Paulo diz: põe ele para fora. Ele precisa saber que está errado. Se ele ouviu a palavra e ele não se converteu, coloca ele nas mãos do diabo. O diabo, ele vai comer o pão que o diabo amassou, literalmente. E aí vamos ver se aí a gente salva pelo menos o espírito. Veja, a disciplina, até quando ela parece extremamente radical, tem um alvo de misericórdia: converter o pecador. E eu vou aqui afirmar uma coisa, porque a igreja abdicou da disciplina. A igreja está se corrompendo. Deus corrige quem ama. O fato, meus irmãos, é que não era só isso. O capítulo 6 vai mostrar que tinha gente se prostituindo com meretriz e já unindo filosofia com cristianismo, com gnosticismo, dizendo o seguinte: a gente pode se juntar a uma prostituta porque o que faz no corpo não atinge a alma, está tudo bem. Paulo diz: quem se junta a uma meretriz se torna uma com ela, carne da mesma carne. É um pecado terrível. E eles estão dizendo: não, está tudo bem. Libertinagem, práticas filosóficas que não tinham nada a ver com o cristianismo. Terceiro pecado, o pecado da profanação do culto. E aqui tem 3 problemas. O primeiro problema, a ausência de vida piedosa. É alguém que pensa que pode viver uma vida miserável de segunda a sábado, mas que no domingo vai ligar o piloto automático da espiritualidade. Vai praticar vai participar de atos religiosos, está tudo bem. Isso é engano. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 10, verso 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode viver uma vida de pecado durante a semana e achar que no domingo
está tudo bem. Isso mata a igreja. Isso afasta a presença de Deus da igreja. E esse estilo de vida escandaliza o próprio mundo. Mas a segunda coisa que Paulo vai mostrar é que a ceia do Senhor, que deveria ser uma experiência de comunhão e interação, havia se tornado uma experiência de divisionismo, e o pior que podia se imaginar. Observe que isso vai se refletir no culto. As pessoas vinham cear, o que é que elas faziam? Os ricos, os abastardos traziam comida e bebida, comiam até cometer o pecado da glutonaria, bebiam até se embriagar. Os pobres vinham com fome, voltavam para casa sem nada. E olha o que Paulo diz aqui, queridos, no capítulo 11, verso 17. As vossas reuniões causam mais mal do que bem. Vocês se lembram dos profetas? Fechem as portas, suspendam os sacrifícios. Eu não suporto esse cheiro. Os vossos cânticos param, eles agridem os meus tímpanos. Eu estava pregando na Consciência Cristã, esse grande evento que tem na cidade de Campina Grande, 10 mil pessoas. Eu escandalizei ali, meio monte de gente, quando eu disse: eu prefiro um bar do que uma igreja dessas que tem por aí. Porque eu entro no bar, tem um beberrão lá embriagado, eu prego, ele ouve e ele diz: realmente eu estou em pecado. Mas eu entro numa dessas igrejas, se eu pregar o evangelho genuíno, eles me põem para fora. E o que eu digo está aqui. Paulo está dizendo: quando vocês se reúnem para pior. As vossas reuniões são uma ofensa à minha santidade. Vocês invocam o meu nome com os lábios, mas o coração está longe. Verso 18, capítulo 11. Pois quando comeis, cada um toma. Ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. Agora o verso 20. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome, o outro se embriaga. Igreja egoísta, insensível. Gente que só pensa em si. O seu Deus é o ventre. Terceiro pecado dessa igreja. Terceiro pecado no culto dessa igreja: desordem e falta de decência. Capítulo 14, no verso 33, Paulo vai dizer: porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. No verso 40 ele diz: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Achei interessante ontem à noite aqui, quando o pastor Zefanias pediu para os presidentes regionais ficarem de pé e se identificarem. Aconteceu algumas vezes que dois falaram ao mesmo tempo e a gente não conseguia ouvir. Aqui todo mundo profetizava ao mesmo tempo e alguns falando com línguas diferentes. Paulo disse: isso é uma Babel, isso é uma desordem. O problema é que essas coisas são feitas hoje com a maior naturalidade e legitimadas em nome do Espírito. O pior pecado é aquele que se legitima em nome de Deus. É usar o nome de Deus em vão. É a quebra intencional do terceiro mandamento. Quarto pecado dessa igreja: pecado doutrinário. Eles estão negando a ressurreição dos mortos. Você percebe onde é que vai parar o pecado do divisionismo, dos partidos criados em todo dessa daquela corrente? Caminha para o pecado moral, de ordem moral, chega no culto e arrasa com a doutrina. Capítulo 15, Paulo está dizendo no verso 12: se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Verso 13: mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. 14: e se Cristo não ressuscitou, então
a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. E o 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão, ou os mais miseráveis entre todos os homens. Amém. Ouça isso. O apóstolo Paulo está dizendo que se uma igreja cai no liberalismo teológico, negando suas doutrinas fundamentais, esse tipo de pregação rouba da igreja a esperança, e nós passamos a ser o mais miserável entre todos. Convém que atentemos para isso. Bom, qual é a questão? Nós temos uma igreja que no passado foi uma igreja abençoada. Nós temos uma igreja que agora no presente está em ruínas, ou uma igreja que foi chamada para viver um modelo de espiritualidade que não consegue traduzir isso na prática, ou uma igreja que deveria ser toda uma igreja abençoada, mas que tem apenas um pequeno remanescente, porque os demais estão corrompidos. Seja como for, Paulo vai dizer que essa igreja tem um problema, e aí ele vai mostrar que o problema dessa igreja é o pecado. E eu estou dizendo que esses pecados são basicamente 4: pecado relacional, divisão; pecado moral, imoralidade; pecado espiritual, o culto marcado pela idolatria. O que é um culto idólatra? É quando o propósito do culto não é agradar a Deus, é agradar a si mesmo. E o problema doutrinário é quando falsas teologias, falsos ensinos, heresias entram pela igreja, e o contrário daquilo que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: não há ninguém que enfrente os lobos que se levantam para destruir o rebanho de Deus. E agora, o que fazer? Terceira questão. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina que a pregação bíblica é a resposta de Deus contra o pecado da igreja, é a resposta de ressurgência para a igreja. Portanto, a resposta aqui é pregação. E qual é essa pregação? Veja aí o verso 21. Olha o que Paulo vai dizer: visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão vivendo essa vida de pecado, de divisionismo, de partidarismo, já apontando para todos os demais? Ouçam então: Deus salva não é pela sabedoria desse ou daquele, Deus salva não é pelas obras desse ou daquele, Deus salva não é porque pertence a esse ou aquele, Deus salva por causa da sua sabedoria revelada na pregação. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês foram salvos mediante a pregação do Evangelho. Eu estou escrevendo a vocês porque creio que a pregação que salva produz ressurgência. A ideia aqui é muito simples. Você foi salvo e depois esfriou e etc. Vamos buscar um método novo? Não, para Paulo o método é o mesmo: a pregação. Amém? Olha o verso 22. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, vamos aqui, contextualizar. Enquanto o partido de Pedro pede sinais, o partido de Apolo pede sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado. É motivo de escândalo para uns e absurdo para outros, judeus e gentios respectivamente. Mas para os que foram chamados, lembre-se lá do início, chamados para ser santo, seja ele judeu ou grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, não existe poder para a igreja, nem sabedoria para a igreja, senão em Cristo, revelada onde? Na pregação do Evangelho. E o verso 25: porque o absurdo de Deus é mais lógico, é mais sábio, é mais inteligente do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Amém. A minha tese de que Paulo está agora falando da pregação como resposta a essa condição está no capítulo 2. Veja aí os primeiros versículos do capítulo 2, começando do 1. Irmãos, quando fui até vós,
O que Paulo quer trazer à memória de Corinto? Anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi, ou seja, tomei uma decisão, fiz uma escolha como pregador, nada saber entre vós, ou nada pregar entre vós, a não ser quem? Jesus Cristo. E quem é esse Cristo? O Cristo crucificado. Essa é a referência. O verso 3: quando eu estive aí convosco, eu estive em fraqueza, em temor, em grande tremor. Se vocês olhassem para mim, vocês iam ver que eu não sou digno de ser seguido, não mereço um partido. Verso 4: minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Eu não me utilizei do método da filosofia, mas em demonstração do poder do Espírito. 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo, essa pregação é a pregação que vai mudar a história de vocês. Amém. Veja, eu estou concluindo. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: Ezequiel, Deus apresenta um cenário através de uma visão em que Israel, espiritualmente falando, não é nada mais do que um vale de ossos secos. E quando o profeta está ali, Deus diz: e aí, tem esperança para esses ossos? O profeta não se arrisca e diz: tu sabes. E Deus diz: profetiza. Existe ressurgência para esses ossos. Profetiza. Profetiza. E quando Ezequiel começa a profetizar, isto é, começa a pregar os oráculos de Deus para aqueles ossos, um movimento acontece, e aqueles ossos começam a ganhar uma nova estrutura, nutrientes começam a alcançar o organismo daqueles ossos, e daqui a pouco eles se levantam, porque a palavra de Deus é o poder revelado pela pregação. 2 Timóteo 3, há uma descrição ali dos últimos dias. Homens amantes de si mesmos, egoístas, gente que aprende sempre, mas não chega ao conhecimento da verdade, gente desobediente ao pai e à mãe. Um contexto que mostra que social, relacional, familiar, vai haver uma corrupção quase que generalizada. Os últimos dias serão dias difíceis, diz Paulo. Mas quando chega no final do capítulo de número 3, ali, ele diz: olha, toda a escritura é inspirada, é o sopro de Deus, e toda a escritura é poderosa para transformar, para repreender, para corrigir, para conduzir o homem em justiça, a fim de que ele pratique toda boa obra. E diante disso, Timóteo, não importa o quadro, prega a palavra, capítulo 4, a tempo e fora de tempo, que ouçam ou deixem de ouvir, prega a palavra. Timóteo, seu papel é pregar, é profetizar, porque é essa palavra que traz ressurgência, que traz vida, que traz reavivamento. Meus queridos, aqui entra o papel do pregador. Aqui a gente precisa focar no pregador, para saber quem é o pregador e qual é a mensagem do pregador. E é sobre isso que a gente trabalha amanhã. Mas que fiquemos aqui lembrando uma coisa. E aí eu trago já uma conclusão imediata para essa primeira parte. A primeira coisa que eu queria mencionar é que igrejas saudáveis também adoecem e morrem. Essa era uma igreja saudável. Mas se não houver ressurgimento, Paulo está dizendo que ela vai morrer. E eu tenho uma notícia ruim. Uma igreja que morre, morre junto com seu líder, com seu pastor. E eu tenho outra notícia pior. Algumas igrejas morrem porque o pastor morreu primeiro. E depois que ele morre, ele só pode fazer uma coisa com a igreja: matá-la.
Igrejas morrem. Por que essa está morrendo? Porque é uma igreja que não consegue caminhar como corpo. A mão quer ir para um lado, a perna quer ir para outro. Não chega a lugar nenhum. Passam-se os anos. A gente olha para o passado e não consegue mais andar numa direção sequer. Igrejas morrem quando a gente não consegue mais sugar da videira aquilo que a gente precisa para sobreviver. Então isso aqui é um alerta. Se sua igreja está saudável, ore a Deus, continue pregando e perseverando, para que ela posteriormente não caia nesse abismo. Segunda verdade, o pecado da igreja é o fracasso da igreja. Não adianta culpar o diabo, o mundo, culpar a pós-modernidade. O problema da igreja é o quê? Pecado. Pecado só se resolve com arrependimento, com mudança de atitude. E isso só vem quando há pregação. Sem profecia o povo se corrompe. É quando a voz de Deus brada e pelo Espírito Santo pecadores são persuadidos pelo Espírito Santo a mudarem de vida. E nós temos que crer nisso. Quem aqui nunca viu isso? Você está na igreja, chega um crente e diz: pastor, eu quero falar com você. E termina o culto e diz: não precisa mais não, Deus já resolveu, meu problema é pela pregação. Deus fala e você é boca de Deus. João Batista disse: eu sou a voz no meio dessa Babel pós-moderna, seja jurídica, seja social, seja política, econômica. No meio dessa Babel religiosa, você tem que ser a voz de Deus, a voz discernível. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz através dos pregadores que são usados por Deus. Mas aí a gente abdica da pregação. A gente daqui a pouco só tem 5 minutos. A gente introduz um bando de coisa no culto e não tem mais lugar para pregação. Terceiro, a pregação é a resposta de ressurgência à igreja. Se Deus quer levantar uma igreja morta, Ele vai levantar primeiro pregadores. Pregação bíblica expositiva, que ensina o evangelho como ele é, com simplicidade, mas com profundidade, a fim de que os nutrientes venham à superfície e a igreja se alimente. E quarto, o pastor que deseja ver sua igreja restaurada, precisa primeiro restaurar o seu púlpito, precisa resgatar a exposição fiel e intrépida das Escrituras. Restaure o seu púlpito. Amém. Que Deus nos abençoe.